No último final de semana, fomos surpreendidos por um carro que saiu da rua e desceu uma escadaria aqui no centro de São Roque. Você viu primeiro no nosso link ao vivo. E agora, confira imagens e o comentário do especialista em trânsito Alexandre Matos. No último dia 19, por volta das 5 horas da manhã, tivemos um acidente, uma certa gravidade aqui em São Roque, na Avenida João Pessoa, onde um veículo Gol desceu as escadas após, a princípio, o motorista ter tido um mal súbito. E aí veio aí algumas perguntas. Uma das principais perguntas, dos principais questionamentos foi: professor Alexandre Matos, em caso de mal súbito, o motorista ele pode ser responsabilizado? Ele pode, por exemplo, ser multado por ter descido a escada, ou por ter, nesse exemplo, né, ou por ter transitado na calçada, enfim. Pessoal, a resposta é a seguinte: o Poder Judiciário ele não reconhece o mal súbito como uma excludente de ilicitude. Ou seja, sim, o motorista, o condutor, ele pode sim responder civil e criminalmente pelos seus atos, mesmo por conta de um suposto mal súbito. Acontece o seguinte: por exemplo, conduzir um veículo sob influência de qualquer tipo de, seja medicamento, sob influência de álcool, qualquer tipo de produto, remédio, qualquer coisa que altere a capacidade psicomotora do motorista, inclusive é uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito prevista lá no nosso artigo 165 do CTB. Outra questão muito interessante: toda vez que um motorista se envolve em um acidente de trânsito, o agente de trânsito ele pode inclusive solicitar para que o condutor faça alguns testes, como por exemplo o teste do etilômetro, conforme prevê ali o nosso artigo 277 do CTB, tá certo? Então, este é o esclarecimento. O motorista ele pode responder civil, criminalmente e responder também por possíveis infrações de trânsito, não é verdade? Que ele venha a cometer na condução do veículo, mesmo tendo sido causado aí, talvez aí por um mal súbito. E agora uma dica para você motorista, muita atenção. Motorista, se você fez uso de algum medicamento antes de conduzir qualquer veículo, procura dar uma verificada na bula desse medicamento para ver se ele traz contraindicações, como por exemplo, não poder dirigir ou até mesmo utilizar máquinas, tá certo? Porque sabemos que existem alguns medicamentos que traz efeitos colaterais, ok? Que podem alterar a capacidade psicomotora do condutor. Então, fica a dica em relação ao uso de medicamentos e também, lógico, em relação a bebidas alcoólicas. Então, se você fez uso de qualquer bebida alcoólica nas últimas horas e você não está em condições de conduzir veículo, você não deverá fazê-lo, tá certo? Por quê? Porque você poderá, em caso de acidente, em caso de mal súbito, por exemplo, ser convidado a fazer o exame do etilômetro, o bafômetro. E se você testar positivo, você irá responder pelo artigo 65, ok? E outra coisa, mas professor, e se eu me negar a fazer o exame? Você também poderá ser enquadrado no artigo 165A, que é quando o condutor ele se recusa a participar, a se submeter aos testes, aos exames necessários para saber se o condutor está ou não em condições de conduzir o veículo. Então, essa é a nossa dica para hoje.